Olá, pessoal! Boa noite a todos que estão conectados com a gente aqui. Eu sou Fernanda Rocha e serei a porta-voz desta live especial que a Paraná Clínicas e a Sul América prepararam para vocês. E para começar, eu gostaria de ressaltar que este encontro está seguindo todos os protocolos de segurança instituídos pela Secretaria de Saúde. E agora eu quero apresentar para vocês quem está aqui comigo para esta noite tão especial. A vice-presidente de Saúde e Odonto da Sul América, Raquel Giglio, o doutor Carlos Mortean, diretor assistencial da Paraná Clínicas, e o Juliano Tomazella, diretor da operadora Paraná Clínicas. Olá, muito boa noite a todos. Nós temos boas novidades hoje. Afinal, nada melhor do que começar o ano com boas notícias, não é? Mas antes, eu gostaria de agradecer a todos por terem reservado um tempo em suas agendas para prestigiar este evento. A gente sabe como é difícil ter tempo hoje em dia, né? E por falar em tempo, eu acho que eu vou dar um spoiler. As novidades de hoje têm muita relação com o tempo, sabiam? Sim, pois quando se tem uma ampla estrutura de atendimento que oferece medicina preventiva de qualidade e eficiência, você ganha mais tempo para curtir os melhores momentos da vida. Não é mesmo, Raquel? É isso aí, Fernanda. A Raquel é vice-presidente de Saúde e Odonto da Sul América e vai nos contar um pouco sobre esta grande parceria entre a Sul América e a Paraná Clínicas. Olá, pessoal. Obrigada pela presença de todos que estão conectados com a gente aqui hoje. É uma alegria muito grande estar aqui neste evento em que damos mais um importante passo na união entre a Paraná Clínicas e a Sul América. Em nome da Sul América, gostaria de agradecer a todos que participaram desde o início dessa parceria tão importante para nós, para a Paraná Clínicas e para toda a região sul do país. Mostraremos hoje uma novidade. A marca Paraná Clínicas passa a contar com o endosso da Sul América, o que demonstra visualmente toda a nossa parceria e certamente trará muitos benefícios e gerará ainda mais negócios para as duas companhias. Quando concluímos o processo de aquisição, lá em setembro do ano passado, falamos bastante de como a Paraná Clínicas era uma parceria cujas estratégias de negócio e valores corporativos eram absolutamente compartilhadas com a da Sul América. A Paraná, com seus mais de 50 anos de serviços de alta qualidade prestados à população paranaense e com um modelo de negócio de muito sucesso, agrega muito também a Sul América. Estamos vivenciando os benefícios dessa união na prática, a soma das experiências positivas da Paraná Clínicas com a expertise e credibilidade de uma empresa de 125 anos, como a Sul América, que evolui e se reinventa continuamente. Resulta em um novo momento que começa hoje. Uma boa noite a todos e, novamente, muito obrigada pelo apoio e pela presença em uma data tão importante para a gente. Muito obrigada, Raquel. Esta união entre a Paraná Clínicas e a Sul América é uma verdadeira ampliação, não só de estrutura de atendimento e de rede credenciada, mas de atenção aos clientes. Não é mesmo, Juliano? E agora chegou a hora, né? Nos conte, então, por favor, as novidades sobre esta importante parceria. Com a palavra, Juliano Tomazella, diretor da operadora Paraná Clínicas. Muito boa noite. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Anunciar esse endosso da Sul América na marca Paraná Clínicas é um passo muito importante para as duas empresas. Com os 5 meses de experiência que tenho como diretor da Paraná Clínicas, somado aos mais de 7 anos de atuação na Sul América, eu posso garantir para vocês que essa união vai trazer muitos benefícios. Estamos pensando não só na saúde dos nossos beneficiários, mas também nos nossos colaboradores, no corpo clínico, nas equipes assistenciais e multidisciplinares e em todas as nossas empresas clientes. Trabalhamos intensamente nos últimos meses para integrar os nossos sistemas e trazer uma grande novidade para vocês. A partir de agora, o cliente Sul América consegue acessar a rede da Paraná Clínicas usando a mesma carteirinha.
queremos proporcionar a todos os nossos beneficiários cada vez mais qualidade, praticidade e segurança. E falando nisso, temos uma segunda e importante novidade. Apresentamos hoje, com muito orgulho, um novo SIM, Centro Integrado de Medicina em São José dos Pinhais. O novo prédio, que está em fase final de execução e deve ser inaugurado ainda em abril deste ano, é 4 vezes maior que a unidade que já funciona na região e vai nos permitir ampliar nossa capacidade, passando de 5.000 atendimentos por mês para mais de 30.000. Vamos adicionar serviços e contratar mais profissionais, tudo isso para agilizar a assistência e reduzir distâncias para os nossos pacientes. E agora, gostaria de convidar todos vocês para assistir a uma prévia do novo SIM São José dos Pinhais. Buscando oferecer uma saúde integral para todos os seus beneficiários, a Paraná Clínicas e a Sul América têm uma surpresa muito especial para você que mora ou trabalha em São José dos Pinhais. É o novo Centro Integrado de Medicina de São José dos Pinhais, localizado em uma das principais ruas da cidade. O novo SIM tem mais de 2.000 metros quadrados com o melhor corpo clínico gerenciado. Serão 31 especialidades de atendimento, como pediatria, ginecologia, cardiologia, entre outras. Além de 13 consultórios, laboratório de análises clínicas, pronto atendimento clínico, pediátrico e de ortopedia, sala de eletrocardiograma, ecografia, leitos de observação, salas de fisioterapia e, é claro, muita atenção com a sua saúde. O novo SIM São José dos Pinhais terá capacidade de atender 32.000 consultas por mês. Essa é a prova que a parceria entre a Sul América e a Paraná Clínicas é um grande sucesso e veio para contribuir com uma saúde integral e de excelência, como você merece. Muito legal, né? Gostaram? E ele já está quase pronto. Com estas iniciativas, queremos proporcionar saúde, qualidade de vida e mais tempo para que todos os beneficiários possam aproveitar a vida perto daqueles que são importantes e especiais. E agora, chegou a hora de revelar mais uma grande novidade. É com muito orgulho que apresento a marca da Paraná Clínicas, agora uma empresa do grupo Sul América. Contem com a gente e sejam muito bem-vindos. Que ótima notícia, hein, Juliano? Esta iniciativa chega para reforçar ainda mais a saúde integral que os beneficiários já conhecem tão bem. E agora, para falar um pouco mais sobre a Paraná Clínicas e sua incrível história e dedicação à saúde, gostaria de chamar o diretor assistencial da Paraná Clínicas, o Dr. Carlos Mortean. Boa noite a todos, obrigado Raquel, Juliano. Com todos esses anos de experiência no mercado de planos de saúde, sempre focado em soluções customizadas para empresas ou grupos empresariais, a Paraná Clínicas é uma operadora bastante sólida e só tem ganhado com essa união à Sul América. Temos orgulho da nossa vocação para a gestão integrada da saúde e desenvolvimento de iniciativas de promoção à saúde e prevenção de doenças. Estamos muito felizes em receber os beneficiários Sul América em nossa rede. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para conversar também com você, que já é cliente da Paraná Clínicas, que já conhece, utiliza e aprova toda a nossa estrutura. Para vocês, quero enfatizar que vamos continuar atendendo com a mesma qualidade e agilidade que vocês já estão acostumados. Nas nossas unidades, vocês já têm como referência e pelos profissionais da sua confiança. São 7 centros integrados de medicina, que chamamos de SIMs, com mais de 40 especialidades de saúde, além de exames de diagnóstico e outras terapias.
Uma dessas unidades merece maior destaque por ser exclusivamente pediátrica, ou seja, quem é beneficiário da SulAmérica passa também a contar agora com um pronto atendimento 24 horas, dedicado apenas às crianças com até 14 anos. Isso significa menos tempo de espera, mais qualidade de atendimento. Além disso, colocamos à disposição um moderno centro de infusão para tratamento do câncer e outras doenças crônicas e um hospital-dia para procedimentos cirúrgicos. Queremos que todos tenham certeza que estamos preparados para atender com segurança e humanização, tanto os beneficiários Paranaclínicas quanto SulAmérica. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Carlos. De fato, esta união vai trazer muitos benefícios para os beneficiários da SulAmérica. E para quem é beneficiário da Paranaclínicas, já sabe, a agilidade, qualidade nos serviços e cuidado coordenado estarão sempre garantidos. E como prometido lá no começo, além de ter um excelente atendimento, vocês terão muito mais tempo para curtir os melhores momentos da vida. Parabéns, Paranaclínicas e SulAmérica, esta parceria já é um grande sucesso. E agora, para finalizar, eu tenho a honra de convidar para o palco o escritor e palestrante Arthur Igreja. Realizando mais de 150 eventos por ano, como o TEDx no Brasil, Europa, Estados Unidos e América do Sul, o nosso convidado possui Masters in International Business nos Estados Unidos pela Georgetown University, Corporate Masters of Business Administration na Espanha pela ESAD, mestrado executivo em gestão empresarial pela FGV-EBAP, certificações executivas em Harvard e Cambridge, pós-MBA em negociação pela FGV e MBA pela FGV Ohio University. E hoje ele vem falar com a gente sobre as perspectivas para a saúde e a economia em 2021. Uma boa noite, Arthur. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Eu estou incrivelmente feliz em participar desse evento. Antes de tudo, queria agradecer a sua audiência, o seu tempo, agradecer Paranaclínicas e SulAmérica, duas empresas que eu tenho profunda admiração. E nos próximos 40 minutos eu vou trazer aqui muito conteúdo relativo à primeira parte sobre economia, depois sobre inovação, tecnologia na área da saúde, alguns insights que eu espero que sejam valiosos para você. Já fui gentilmente apresentado, sou Arthur Igreja, lancei recentemente esse livro, Conveniência é o nome do negócio, falando como descomplicar a inovação, como aplicar ela aqui no Brasil, especialmente em pequenos e médios negócios. Antes de tudo, desejar a todos um Healthy New Year, né? Esse ano é um pouco diferente. Vocês vão ver que eu estou muito entusiasmado com 2021 e o começo desse entusiasmo parte do fato que 2020 começou mais ou menos nessa época com coronavírus, com uma pandemia. E 2021 começa com vacina. Então acho que aí a gente pode ter o tom dessa mudança, dessa diferença. Nesse momento é talvez difícil perceber o quanto que as coisas já estão melhores, mas é um pouco disso que eu quero contar para vocês. O ano passado foi um ano que, claro, de muita tragédia, muita tristeza, mas ao mesmo tempo de muito aprendizado. Nós tivemos esse vetor de aceleração sem precedentes e aqui tem pelo menos dois puxões de orelha. O primeiro deles é que a tecnologia estava muito mais pronta do que a nossa mentalidade. Nós adotamos em curto espaço de tempo muita coisa que na verdade já estava disponível. O segundo puxão de orelha é que, na verdade, com a chegada da vacina, a tendência é que nós tenhamos um certo relaxamento com relação a essa intensidade de inovação. Então o primeiro desafio para todo mundo é manter a cabeça de 2020, aquela abertura para novas ideias no mundo pós-pandemia, no mundo vacinado e seguro. Então nós temos que carregar para os próximos anos tudo aquilo que nós vivemos em 2020, claro, sem a parte trágica que nós passamos. Então o ano passado foi um ano que colocou todo mundo à prova, foi um diagnóstico, uma consultoria gratuita para todas as pessoas e organizações. Aqueles processos que acabaram parando, por que algumas coisas não estavam funcionando de forma digital. E aí, olhando para o lado da economia, foi um ano bastante interessante também. É isso que eu quero mostrar para vocês, que assim como naquele período de março a maio,
ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo e ao longo do ano, de maio para frente, nós aprendemos a conviver com o mundo com pandemia, nós já temos sinais muito robustos de recuperação e é por isso que eu trago para vocês boas notícias e quais são também os desafios na área econômica em 2021. Em 2020 o que aconteceu é que nós colhemos algumas coisas que foram aprendidas em 2008. Estou mostrando essa foto porque naquele momento, no subprime americano, aquela crise que acabou invadindo o mundo inteiro, o mundo demorou para reagir, demorou para injetar liquidez nos mercados, para adotar medidas mais heterodoxas. Dessa vez não foi assim. Os governos atuaram prontamente, aqui no Brasil também aconteceu isso, não só pelo auxílio emergencial, mas por uma série de medidas, um certo afrouxamento fiscal no curto prazo, para poder auxiliar a economia, as empresas, principalmente os pequenos negócios e as famílias mais desamparadas, porque era esperado uma elevada taxa de desemprego e muita dificuldade. Nem todo mundo está no home office. E aí o que nós tivemos como consequência dessa desaceleração econômica é uma queda de uma taxa que é fundamental na economia brasileira, que é a Selic. Aliás, a taxa de juros é fundamental em qualquer economia. É o custo do capital, o custo do dinheiro. Além disso, é o custo da oportunidade, se você vai fazer alguma coisa ou não. E aí o Brasil sempre teve um custo de capital muito elevado. E agora nós temos uma Selic na mínima histórica. Nós esquecemos por vezes que o Brasil já passou períodos com Selic de mais de 40% e agora eu quero mostrar para vocês quais são os efeitos de uma Selic de 2%. O que aconteceu na prática é que todo tipo de negócio que precisa de capital para poder desenvolver as suas atividades no médio e longo prazo foram brutalmente alavancadas apesar da pandemia. Veja só o que aconteceu na construção civil. O ano passado fechou com 58% de crescimento, recorde histórico sem precedentes, um aquecimento tremendo em todas as regiões do Brasil, que inclusive causou escassez de matéria-prima. Se você tentou construir, se você tentou comprar aço, se você tentou comprar ferro e também contratar prestadores de serviço, você sabe o quanto que as coisas foram mais complicadas aí no segundo semestre. De toda maneira, é um dos motores da economia e ele teve um crescimento muito importante no ano passado. O agronegócio, que sempre é um grande amortecedor nos momentos de crise, foi uma atividade que basicamente não teve paralisações, seja porque o agronegócio acontece em regiões que foram menos afetadas e também porque era uma atividade primordial, levar comida à mesa das pessoas. O que nós tivemos no ano passado, um crescimento do PIB do agronegócio de 16,81, aqui tem uma influência visível do dólar, das exportações, então o fato é que nós tivemos um crescimento muito importante também no motor do agronegócio. A indústria, que foi severamente afetada no curtíssimo prazo, muitas indústrias reduziram seus turnos, fizeram demissões, também usaram aquela medida em que eles puderam manter alguns contratos de trabalho com alguma flexibilização. Ninguém imaginaria que a indústria fecharia o ano com crescimento na atividade industrial. Então as pesquisas de novembro e dezembro da CNI apontam um otimismo, uma retomada no nível de atividade e contratações, pasmem, num ano com pandemia. Então o que eu quero mostrar para vocês, por exemplo, comércio. O comércio fechou com 6 meses seguidos de crescente, né? E com nível de atividade superior à pré-pandemia. Então imagina só, lá naquele momento entre março e maio, que parecia que o mundo ia acabar, quem conseguiria imaginar que no final do ano nós estaríamos olhando esses números? No comércio nós tivemos também a mais digital das Black Fridays da história, 31% de crescimento, uma mudança muito importante do comportamento do consumidor. E por fim, o setor que sempre é mais afetado no curto prazo e demora para voltar, que é o setor de serviços, ainda assim também fechou com 6 meses seguidos de crescimento. Não conseguiu devolver no final do ano o impacto da pandemia, mas de toda maneira a linha de tendência é bastante positiva. Então o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, 2020 teve pelo menos 3 versões. A primeira versão pré-carnaval sem pandemia, a versão de março a maio de um desespero completo e depois nós aprendemos, nós criamos um playbook de convivência com pandemia. Como é que é o primeiro semestre de 2021? Muito parecido com o segundo de 2020. Então, no pior dos cenários, nós já sabemos de alguma maneira como continuar as nossas atividades. E além disso, se nesse momento, entre maio e junho, qualquer pessoa sinalizasse esses índices, certamente seria taxado de um maluco completamente otimista. Então a humanidade, o ano passado, tem como palavra-chave, além da resiliência, a adaptabilidade, a capacidade de superação.
Posto esse cenário, o que a gente pode imaginar de coisas boas e também de desafios, coisas que nós temos que ficar vigilantes em 2021? Bom, e aí nós temos que olhar o tabuleiro da economia de uma forma mais ampla. Por que eu estou mostrando esse tabuleiro tridimensional? Porque no final das contas, o primeiro nível do tabuleiro de xadrez, da estratégia empresarial, da estratégia de um negócio, diz respeito ao preço, à sua oferta, como é que você compete com as outras empresas. Mas esse tabuleiro é fundamentalmente afetado pelo segundo, que é o tabuleiro da influência governamental nos negócios. E o terceiro tabuleiro é a das relações diplomáticas, como é que um governo interage com o outro. Então perceba que nesse momento nós estamos sendo influenciados por esses dois tabuleiros. É isso que vai determinar a tônica da recuperação e dos desafios de 2021. Por quê? Porque no ano passado nós basicamente suspendemos alguns conceitos, como o equilíbrio fiscal, a busca por alcançar o teto de gastos no Brasil, e passada a pandemia, em algum momento, nós voltaremos a encarar esses desafios que são históricos. Como é que nós vamos enxugar esse Estado, trazer eficiência e tudo mais. Então, do lado da iniciativa privada, eu entendo que existe muita inovação, muita adaptabilidade. Do outro lado, nós temos que voltar a discutir essas pautas, além dos desafios naturais no momento em que você tem escassez na oferta de vacinação, então isso gera uma verdadeira guerra de cotovelos para ver quem consegue isso antes. Isso é uma dinâmica de mercado que agora afeta as relações governamentais. Então, o que acontece é que nós teremos que lidar com esses efeitos da pandemia, que são grandes. Afinal de contas, o Brasil, que já enfrenta um endividamento histórico, agora passa pela primeira vez dos 90% do PIB comprometidos. Então, o que isso quer dizer na prática? Um executivo que tem pouca capacidade de atuar, um orçamento reduzido, baixa arrecadação, apesar de ter um importante crescimento no segundo semestre, mas isso causa o quê? Algumas tensões. Então, de um lado, tensões sociais, como é o caso da discussão em andamento da volta ou não do auxílio emergencial, mas se ele volta, causa uma certa instabilidade no mercado, porque o que o mercado quer é uma previsibilidade de que essa dívida em algum momento será reduzida. Então, é um momento de muito desafio, vai exigir muita negociação para estabelecer um certo pacto de para onde o Brasil está indo. Uma coisa que saiu do radar era essa dúvida em relação ao que aconteceria na Câmara, no Senado. Esse é um evento dos mais importantes em 2021, porque, afinal de contas, em 2020, seja pela pandemia ou pelo desalinhamento político, o fato é que nós não tivemos votações importantes no ano passado. Então, pautas como a reforma administrativa, a reforma tributária e tantas outras ficaram engavetadas e agora, com esse alinhamento nas duas casas com o Executivo, a esperança, até por isso que a Bolsa está respondendo de forma positiva, é que toda aquela agenda proposta no começo do governo, principalmente, seja de fato implementada e traga os ganhos esperados. Então, de forma muito macro, esse é o cenário para 2021, como eu quero mostrar para vocês, é um cenário muito melhor do que a gente poderia imaginar em meados de 2020, mas que, claro, tem uma série de desafios aí pelo caminho para que a gente possa superar. E o maior deles, sem sombra de dúvida, é conseguir avançar rapidamente na vacinação. A vacinação traz inúmeras boas notícias. Na semana passada nós tivemos o primeiro dia em que a humanidade, naquela oportunidade, segunda-feira da última semana, a humanidade registrou mais vacinados do que infectados. Então, nós passamos a marca de 105 milhões de vacinados no mundo contra 103 milhões de infectados. Então, começou a virada desse jogo. Claro que no curto prazo a velocidade não é aquela que nós gostaríamos, mas a tendência é que esse jogo seja virado e as notícias já são bastante promissoras de vários países que estão avançando, como é o caso de Israel, que já tem uma redução muito expressiva das pessoas que são hospitalizadas, dos casos graves. Então, nós estamos vendo a comprovação da vacina na prática, além do enfraquecimento da tese de que as pessoas não gostariam de se vacinar. Dito isso, eu passo para a minha segunda pauta, a segunda parte do nosso papo aqui, para onde a saúde está indo? O que é importante olhar nesse momento? Você corretor, você médico, você que trabalha na linha de frente, você que participa desse negócio de alguma maneira, o que está acontecendo? O que é importante ficar de olho? Então, nesse momento, eu também vou dar um sobrevoo aqui em tendências do comportamento, em tendências da tecnologia que me parece que são muito relevantes para a área da saúde.
E eu começo falando dessa integração do offline e do digital que aconteceu no ano passado. Nós temos que entender que tecnologia serve para resolver burocracias. Então eu tive a oportunidade de visitar as instalações da Sul América, tive a oportunidade de visitar a Paraná Clínicas, fiquei muito impressionado com tudo que eu vi. A tecnologia serve para resolver as pequenas burocracias, como é o caso do check-in, da pessoa que chega e tem que se identificar e quer buscar um pronto atendimento. A tecnologia serve para isso. E do outro lado, o desafio está na humanização. Então, por exemplo, esse tipo de estratégia de para alguns atendimentos você ter o autoatendimento eletrônico, isso é complementar dependendo do tipo de tratamento, como o que eu vi no atendimento oncológico, em que ele é muito mais humanizado. É esse tipo de equilíbrio que nós temos que buscar. Usar a tecnologia onde ela merece ser utilizada, onde ela precisa ser utilizada, para reduzir contatos que não são necessários. Mas isso não quer dizer que nós devemos eliminar canais no momento em que a pessoa precisa ter o olho no olho. Além disso, o que nós vimos no ano passado, com essa hiperdigitalização, só para dar alguns números aqui, crescimento do WhatsApp de 97%, o fluxo de mensagens no Brasil de 97%, o WhatsApp que está em 99% dos smartphones aqui no Brasil. Então as pessoas estão interagindo por esses canais. Mas agora nós estamos atingindo a maturidade nisso tudo. Eu diria que assim como no movimento pendular 2019, olhando em retrospectiva, é um ano que parece muito analógico, 2020 foi um ano excessivamente digital. Então muitos começaram a falar, por exemplo, que nós ficaríamos em home office para sempre, o que é uma tremenda miopia. Isso aqui não funciona para tudo. É por isso que as pessoas agora começam a reclamar de um certo cansaço, de uma certa solidão. Então, mais uma vez, isso aqui faz todo sentido, porque imagina o seguinte, uma pessoa tem que desenvolver um projeto. Você pedir para que ela dirija 2 ou 3 horas para usar um computador, sendo que ela tem um computador em casa, já não fazia sentido. Agora, nós não podemos esquecer das interações humanas que são insubstituíveis. Tem determinadas conversas, tem determinados diálogos que não podem ser feitos pelo digital. E eu diria que o grande aprendizado que nós temos aqui, é por isso que várias empresas começam a entender que essa história de todo mundo isolado o tempo inteiro não funciona, o que é uma coisa bastante óbvia. O ser humano não foi feito para viver atrás de telas. Ele usa as telas para resolver determinadas tarefas. Então, encontrar esse ponto de equilíbrio é que me parece que é o desejável para os próximos anos. E aí, o que as pesquisas estão apontando nessa relação digital e analógica? É uma coisa muito interessante. Recentemente, eu fiz esse levantamento mostrando o quê? Na primeira etapa, na descoberta, no começo de um relacionamento, as pessoas são fundamentalmente offline. Então, parece que tudo acontece na internet, mas não é bem assim. As relações começam de forma offline e elas avançam para se tornar digitais. E é muito disso que eu acredito que vai acontecer na saúde. O primeiro contato, muito analógico, é fundamental estar na frente da pessoa que está te ouvindo, que está te diagnosticando. Agora, é natural que, por exemplo, um retorno de uma consulta, um exame, ou seja lá o que for, que você possa usar canais digitais. Então, é essa mescla que, na verdade, vai dominar o futuro. Eu queria citar rapidamente aqui uma interessante pesquisa que foi feita aqui no Brasil, uma das maiores amostragens já feitas é de uma startup chamada Mudita Care. Ela fez uma pesquisa de panorama de mercado que traz importantes insights sobre essa relação dos pacientes com as instituições. E o primeiro deles que eu queria destacar é exatamente sobre canais. Perceba que quais os canais que as pessoas usam para buscar um atendimento na área da saúde. O primeiro deles é o presencial, só que aqui já tem uma pista interessante. A pergunta é, qual você adota? 43% falam, eu sou atendido presencialmente. Qual que eu gostaria? O digital. Então, 33, cai de 43 entre o que é para 33 do que gostaria. E nós vemos um crescimento em aplicativos, em plataformas remotas. Então, quer dizer, é a busca do equilíbrio. Daqui a pouco eu vou citar um outro dado importante. Em 2020, nós vimos o surgimento da telemedicina, que é um conceito imensamente mais amplo do que simplesmente uma consulta remota, e esse é um momento muito interessante, porque é uma quebra de tabus dos dois lados, do lado do atendimento e do lado do paciente. E aí nós temos, a parte que mais me interessa disso tudo, é perceber o quanto que dá para fazer disso, mas também algumas pistas.
Por exemplo, em vários momentos, a sinalização dos pacientes é que eles foram extremamente bem atendidos. E num primeiro momento parece, caramba, que excelente que funcionou dessa maneira. Mas a reflexão que nós temos que fazer é, o que foi melhor no digital que poderia ser transportado para o offline? Porque, afinal de contas, volto a dizer, a interação digital, ela tem todas as fraquezas frente a uma interação offline. É como esse evento aqui. Eu amaria poder estar vendo a reação de vocês. Então é fantástico do ponto de vista do acesso, da capilaridade, de poder levar esse conhecimento para mais pessoas, mas nós temos uma série de perdas. Eu não vejo os olhos, eu não vejo as reações. Então a pergunta é, o que funcionou no digital que traz pistas sobre o analógico? E aí o que nós temos são vários depoimentos das pessoas falando. Por exemplo, a pessoa está mais concentrada, ela está olhando no meu olho, o que é uma coisa curiosa. Como é que ela está olhando no olho mais no digital do que no analógico? Então nós temos que aprender com 2020. O que está acontecendo fora do Brasil é uma coisa também sem precedentes. Empresas, grandes empresas entrando nesse mercado, como é o caso da Amazon, e o que ela fez? Ela levou conveniência. Ela simplesmente usou os dispositivos que já estão na casa das pessoas, aqueles que têm Alexa, né? Então, em poucas semanas, a Amazon simplesmente chegou em 100 milhões de lares americanos, se tornando instantaneamente a maior rede de clínicas e hospitais da história, conectando médicos e pacientes, sem falar no que eles lançaram lá em novembro, que foi a iniciativa do Amazon Pharmacy, porque, afinal de contas, se a pessoa está tendo uma consulta, é possível que ela precise de um medicamento, e esse medicamento já é mandado para a casa da pessoa, não um tubo de remédio, mas um envelopinho simpático, já com a separação. Então, aqui o que vocês estão vendo é, por exemplo, segunda-feira, 8 da manhã, você tem que tomar isso, 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 e no envelope, não sei se vocês notaram, mas no canto direito tem a previsão do tempo. Então, é uma coisa extremamente simpática. É por isso que nós vimos uma reação dessa. Esse daqui é no exato momento em que a Amazon divulga a Amazon Pharmacy, o que aconteceu com as suas concorrentes tradicionais, aí, como a CVS, Walgreens e outras. Então, o mundo caminha para relações digitais humanizadas, relações digitais muito humanizadas, sem falar em IoT, sem falar em todos esses dispositivos que nos cercam para melhorar o diagnóstico, para ter mais track record do que está acontecendo na nossa saúde. Volto a citar aquela pesquisa, e aí eu quero falar sobre o que eu escutei também, o que eu aprendi durante a minha visita, durante a minha conversa aqui, porque eu acho que essa integração, essa sinergia da Paraná Clínicas com a Sul América é uma coisa belíssima. O que essa pesquisa mostrou foi o seguinte: qual o fator de escolha? Qual o fator de escolha de uma pessoa, de uma empresa, para ela se sentir confortável com o plano que ela tem? Olha só que interessante. Disponibilidade de rede credenciada e localização. Então, por exemplo, essa inauguração em São José dos Pinhais, essa proximidade é fator preponderante. Além disso, é claro, a experiência anterior e a recomendação dos amigos, dos familiares, das pessoas que já estão sendo bem atendidas. Então, na saúde, muito além do digital, a presença física, ser reconhecido naquela região, é uma coisa que continua sendo absolutamente fundamental. Então perceba que inovação no final do dia não é mudar absolutamente tudo, muito pelo contrário, inovação é compreender o que as pessoas querem e simplificar processos. Eu sempre falo que inovação não é criar uma coisa como essa que eu acabei de mostrar da Amazon, talvez seja isso. Mas inovação é ter empatia, inovação é tentar eliminar, se não for possível um formulário por dia, um campo de formulário por dia. É como encurtar os caminhos, é como fazer com que a pessoa seja atendida de forma mais calorosa e mais rápida, porque afinal de contas é isso que ela está pensando no momento em que ela está tratando da sua saúde. Nós temos que compreender e simplificar as coisas. Por isso que várias tendências do ano passado parece que não tem nada a ver com saúde, mas tem tudo a ver com o comportamento das pessoas, como esse explosivo crescimento do delivery. Não é sobre entrega de comida na casa das pessoas. Isso aqui tem a ver com organizações que são capazes de ir até a pessoa, ao invés de esperar ela ir até você. Então é criar esses canais de disponibilidade. Além disso, nós vimos no ano passado que responsabilidade social é uma coisa que só vai crescer. As marcas mais lembradas durante a pandemia foram marcas que fizeram algo além do seu negócio, fizeram algo para a sociedade. No ano passado, 73% dos brasileiros, nada mais nada menos que 73% dos brasileiros falaram que trocaram de marca, seja lá em qualquer categoria de produto ou serviço,
em função do tipo de atendimento que eles tiveram na pandemia. Então, disponibilizar esses canais, como foi o caso da criação de canais de atendimento por parte da Paraná Clínicas para tirar dúvidas a respeito do coronavírus, se a pessoa precisava ir até uma unidade de saúde ou não, se ela deveria ir até o SIM ou não. É esse tipo de coisa que faz toda a diferença. Então, nós temos que também falar sobre conteúdo, isso daí vai ser pauta crescente da saúde nos próximos anos, porque, afinal de contas, como é que nós podemos, abre aspas, combater o Dr. Google, fecha aspas? Nós não temos que combater, simplesmente nós temos que ter conteúdo mais relevante nas redes sociais, nos canais, para que as pessoas prefiram consumir conteúdo Paraná Clínicas e Sul América do que procurar uma referência qualquer no Google. Então, o que nós estamos aprendendo nos outros negócios é que quem tem conteúdo tem relacionamento. É por isso, só fazendo um comparativo rápido aqui, o que aconteceu no mundo do streaming? A Netflix, que entra no mercado há muitos anos atrás, sabia que seria copiada. Por que ela começou a fazer seus filmes e séries? Porque criação de conteúdo é uma coisa que é para poucos. Então, esse relacionamento com a mídia, falar sobre os tratamentos, expor, ir a público, que é exatamente o que nós estamos fazendo nesse momento, tentando levar para vocês conteúdo relevante. É isso que cria relacionamento. Caminhando aqui para a minha reta final, para os meus últimos minutos, o que eu tenho para falar é que o que continua sendo importante é agilidade. Agilidade. É isso que os consumidores estão procurando. Eu costumo brincar, e é uma das coisas que eu cito no meu livro, que nós estamos na era dos 3 passos. Então, é isso que a pessoa espera, no momento em que ela está buscando atendimento, em que ela está buscando um plano, que ela está buscando qualquer interação com qualquer empresa. Por que é a economia dos 3 passos? Porque, afinal de contas, essas empresas, elas nos acostumaram da seguinte maneira. Por exemplo, quero escutar música, eu quero assistir um filme, eu quero ir de um lado para o outro. O que eu preciso fazer? Passo número 1, aplicativo. Passo número 2, cadastro usando a minha rede social. Então, eu não preencho nenhum cadastro formal daqueles cheio de campos. Terceiro, escolho forma de pagamento e eu estou consumindo esse serviço. Então, é essa pressão pela agilidade, por eliminar a burocracia que todos nós temos. Um outro atributo fundamental, a individualidade. Assim como essas empresas aqui tratam pessoa por pessoa, não existe coisa mais desigual do que tratar todo mundo igual. Então, o que acontece é que cada pessoa necessita de um tipo de abordagem. Ela precisa entender, ela quer sentir que aquilo que ela está contando, a trajetória dela é só dela. Ela não quer sentir que ela faz parte de uma determinada massa. Então, esse atendimento individualizado, carinhoso, também é um ponto absolutamente fundamental para ter fidelidade, para ter, no final das contas, a satisfação de quem está recebendo esse atendimento. Sem falar em aspectos que serão fundamentais, já são fundamentais, mas serão crescentes, todas as preocupações com segurança. Segurança dos dados, segurança do uso dos aplicativos, segurança das comunicações, segurança dos exames e tudo mais. Então, isso daqui é uma pauta que o consumidor já cita como uma das mais importantes, as empresas sempre colocando no topo do ranking, mas será uma pauta crescente, sem sombra de dúvidas. Por fim, o que eu queria falar é que nesse papo de tecnologia, um dos equívocos que nós não podemos cometer é achar que todo mundo é millennial, todo mundo mora em São Paulo e todo mundo tem um iPhone 12. Então, nesse momento, nós temos que entender que tecnologia não é só sobre a criação de canais digitais e, eventualmente, eliminar canais analógicos. Os canais digitais, eles complementam as interações analógicas. Porque, afinal de contas, um ponto que nós não podemos esquecer por um instante é que nós vivemos num país em que 48 milhões de brasileiros nunca acessaram a internet e afirmam que não sabem o que é a internet. Essa população é um pouco maior do que o estado de São Paulo. Nós vivemos num país em que, comparativamente com outras nações, por exemplo, os Estados Unidos estão chegando na marca de 61% de cobertura de 5G. Eles estão avaliando quando eles desligarão o sinal de 3G e 4G. E nós vivemos num país em que o mesmo índice de 62% é a nossa realidade de acesso a esgoto. Então, nós temos que lembrar desses desafios. Nós temos um público que é mais analógico naturalmente, também não podemos ser preconceituosos, que todas as pessoas que têm um pouco mais de idade não são digitais, muito pelo contrário, tem pessoas extremamente digitais nessa faixa, assim como nem todo mundo que é jovem é hiperconectado, isso seria preconceito, seria uma generalização,
Mas, na média, é óbvio que nós temos um público mais analógico que merece todo o carinho do mundo. Então, eu sempre digo, qual que é o canal de atendimento correto? É aquele que funciona para cada pessoa. É isso que nós temos que manter na nossa mente nos próximos anos, que nós teremos por muito tempo, por décadas, eu diria, essa mistura do analógico com o digital. Claro, caminhando cada vez mais para o digital, mas nós não podemos esquecer das pessoas que simplesmente não querem ou não sabem ou não têm acesso à tecnologia. Dito isso, esse público merece todo o carinho do mundo e nós temos que lembrar que essa é uma população que vai crescer de forma exponencial nos próximos anos, nas próximas décadas no Brasil. Para fechar, eu só queria falar que eu gosto muito, muito dessa definição da saúde integral. Eu acho que faz todo sentido, afinal de contas, não teria como não avaliar dessa maneira, porque, afinal de contas, em várias situações, simplesmente o que nós vemos de um diagnóstico físico é reflexo de algo que não está funcionando bem. Então, nós estamos falando aqui da importância tanto do equilíbrio financeiro, da saúde financeira, no momento que, como eu falei, nem todo mundo simplesmente ligou a câmera e está em home office. Nós temos desafios gigantes, muitas pessoas aí sofrendo com depressão, com essa instabilidade tremenda que nós ainda vivemos, sem falar no fenômeno da infodemia, né? Esse excesso de notificações, estímulos por todo lado. Nessa semana, especialmente, me parece que as pessoas estão mais interessadas em entrar no Clubhouse do que ser vacinadas. Então, todas essas corridas, né, essa corrida da infodemia o tempo inteiro, eu estou recebendo informação às 5 da manhã e está chegando uma notificação e eu preciso saber de tudo. Nós temos que ter bastante calma. E o outro alerta em relação a essa saúde mental, essa infodemia toda que nós estamos vivendo, lembre-se, todo mundo que está assistindo aqui, todo mundo que participa, nós não podemos ser levados pela polarização, seja lá que extremo que ela se apresente. Então, o que eu estou falando aqui, eu lembro bem, eu tenho citado isso com alguma frequência, que eu me lembro 5 minutinhos antes de eu entrar na sala de aula, para dar minha primeira aula na FGV, e que alguém me deu um toque e falou o seguinte: lembre-se, a partir de agora você não é mais o Arthur, você representa uma marca muito relevante. E outra dica, a partir de agora, a partir da hora que você passar por aquela porta, você não tem mais time de futebol, você não tem preferência religiosa nem política. E eu acho que esse é um recado muito importante, porque tem muita gente que esquece que não existe mais uma barreira entre as suas redes pessoais e a sua atuação profissional. Então, lembre-se disso. A pessoa que você está atendendo, acredite, ela vai dar uma olhadinha nas suas redes sociais. Não vale a pena comprar essa briga, porque você pode causar uma série de outros problemas. Então, a saúde mental vai ser cada vez mais impactada pela infodemia e nós temos que endereçar isso de alguma maneira. Caminhando aqui para os meus últimos 3 slides, o que eu tenho para falar é o seguinte: como é que vai ser 2021? Depende do que a gente fizer com 2021, né? Então, a média me parece extremamente otimista, né? Salvo, eu brinco com isso, salvo invasões alienígenas ou coisa do tipo, qualquer coisa é um pouco mais fácil do que 2021, porque, afinal de contas, agora nós já temos o playbook de como conviver com isso, com algo que era absolutamente inesperado, que era imprevisível. E cá estamos em 2021, celebrando uma parceria, celebrando o crescimento, celebrando a construção de um novo SIM, celebrando a possibilidade de quem tem carteirinha da Sul América poder ser atendido nas unidades da Paraná Clínicas. Então, nós estamos falando de oportunidade, de coisa boa, né? Ainda com uma pandemia que não terminou. Então, o que nós temos que ter é muita responsabilidade com o que nós estamos fazendo, porque é um mundo de incríveis possibilidades. E o meu último alerta sempre é o seguinte: que tipo de momento que a gente está vivendo, né? Essas aqui são empresas, iniciativas, tecnologias, todas elas criadas em 2008, na última grande crise que o mundo viveu. E por que isso acontece? Não é coincidência. Se você pegar a última grande classe de inovações, de empresas muito inovadoras, surgiu exatamente em 2001, logo depois do crash das empresas de tecnologia. Porque esses momentos trazem basicamente 3 ingredientes. O primeiro deles é uma adoção tecnológica muito importante, que eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês, que é exatamente o que está acontecendo. Segunda coisa, mudança comportamental, a quebra dos tabus, aquela história de nós não podemos fazer isso. Pense quanta coisa nós fizemos em 2020 que antes nós classificaríamos como impossível. Um dos exemplos, um evento híbrido como esse. E a terceira coisa
são pessoas que têm essa iniciativa e não são levadas pela crise. Afinal de contas, a história não é o que a pandemia vai fazer contigo, mas o que a gente vai fazer apesar da pandemia. Então, mais uma vez, celebrar uma união de empresas incríveis como Paraná Clínicas e Sul América é uma grande demonstração disso, de uma iniciativa que acontece num momento em que, em tese, é de muita turbulência, de muita instabilidade. Então, no final das contas, quem entende a mudança tecnológica, a mudança de comportamento e tem coragem, é que faz coisas incríveis como essas que nós vimos em 2008. E esse mesmo espírito que nós temos que ter nesse momento, ao longo de 2021. Era esse o meu recado nesse momento. Queria agradecer mais uma vez o convite e fica aqui o meu convite pessoal para você me procurar no Instagram, no LinkedIn, onde diariamente eu estou publicando sobre inovação. Obrigado. Muito obrigado, Arthur, pela sua participação nesse encontro tão especial para nós da Paraná Clínicas e Sul América. Seu conhecimento e as suas provocações, com certeza, engrandeceram ainda mais a nossa noite. E para finalizar, eu gostaria de agradecer a presença da Raquel Giglio, do Dr. Carlos Mortian, da nossa mestre de cerimônias Fernanda Rocha e, é claro, a todos vocês que estiveram conectados com a gente, celebrando esta grande parceria que trará uma saúde integral para todos os beneficiários. Obrigado e boa noite a todos.